Capítulo 41 – Sons sem palavras. Vamos queimar mais um pouco. As palavras faladas com leveza pela Barbatos escalaram a cadeia de montanhas e incendiaram os vilarejos. Desde o começo do outono nós gastamos nosso tempo queimando ravinas e incendiando as bases das montanhas. Apesar de parecer que as chamas estavam queimando por conta própria, não era coincidência que as áreas que nós ateamos fogo sempre continham um vilarejo que praticava a agricultura de coivara. Muitas pessoas foram queimadas até a morte. Nós perguntamos um para o outro em um tom despreocupado: quantas pessoas você matou hoje? Não sei bem. Acho que eu queimei cerca de 30, mas que criança. Você ainda é uma frutinha bem verde, não é mesmo? Só hoje, eu queimei 70 pessoas, certo? Bom para você, era assim que nós nos cumprimentávamos. A princípio, os nobres da sociedade humana não tomaram nenhuma ação, indiferente se os vilarejos de coivara queimavam ou não. As pessoas daqueles vilarejos eram da mais baixa classe. Assim que o outono passou e o inverno se aproximou, e a quantidade destes vilarejos que nós queimamos passou de 30, foi só então que finalmente os exércitos humanos começaram a se movimentar. Os batedores humanos eram lentos. As bruxas conjuraram seus familiares para nós e os utilizamos para observar as forças humanas. Surpreendentemente, as tropas humanas não estavam se movimentando para resgatar os camponeses. Qualquer um que tentasse evitar o inferno e escapar montanha abaixo, fosse um plebeu ou um goblin, os exércitos humanos os caçavam indiscriminadamente. Se nos queimássemos um lado da montanha, então os soldados imperiais eram enviados; se queimássemos o outro lado da cadeia de montanhas, então os soldados do reino eram enviados. Lentamente, os exércitos começaram a se movimentar com mais rapidez. Os soldados estavam desbravando o caminho em meio à fumaça para encontrar os culpados por queimar os vilarejos de coivara. No entanto, a única coisa que restava era fumaça negra que recebia os batedores calorosamente de braços abertos. Eu me pergunto se a desolação parecia ser estranha. Os batedores cortavam sem motivo algum os narizes dos corpos dos moradores das vilas e dos goblins antes de partir. Os corpos sem narizes estavam espalhados pelo chão. O que é isso? Barbatos deu um sorriso torto e perguntou: o que diabos esses caras estão tentando fazer? Eles estão tentando arrumar de volta as coisas para como se nada tivesse acontecido. Arrumar as coisas de volta. O que eles estão tentando arrumar? Restaurando algo que não pode ser restaurado. Não há nada a se fazer, já que a queimada já aconteceu, mas se eles se livrarem de todas as testemunhas que viram a queimada, então seria a mesma coisa que o incêndio nunca ter acontecido. Não foram nem os plebeus nem os goblins que começaram o incêndio, porque eles estão jogando a culpa neles. Ao fazê-los assumir a responsabilidade, os soldados evitam a culpa. Mas o que acontece se os plebeus informarem o rei? É por isso que os soldados estão matando todos eles. Na sociedade humana, os plebeus não são considerados cidadãos, então eles não têm direito de acusar alguém de algum crime para o rei. Isto é algo que eu não me dei ao trabalho de dizer para ela. O sistema de classes entre os demônios também era similarmente estrito. Eu era estranho por estar em uma relação como uma pária, e Barbatos, que estava em uma relação comigo, também era estranha. Barbatos grunhiu: essas pessoas são incompreensíveis. E já que são incompreensíveis, não tem como se relacionar com elas. Todos os humanos são assim. A maioria nasce assim. A nuvem de fumaça surgindo das cinzas e das chamas englobaram a cadeia de montanhas. Um dia, Barbatos ordenou que uma bruxa matasse um dos batedores. A bruxa, após assassinar o soldado, trouxe de volta o seu relatório. Barbatos franziu as sobrancelhas. O relatório não estava criptografado, mas sim na escrita normal. Os moradores dos vilarejos estão começando incêndios enquanto lutam contra os goblins. Os camponeses estão ateando fogo aos habitats dos goblins, e os monstros estão fazendo a mesma coisa nos vilarejos dos plebeus. Tem muita fumaça. É difícil respirar. A cadeia de montanhas está queimando. Lorde Demônio mais fraco, rank 71, Dantalian Calendário Imperial.
06, 12.505 Niflheim, palácio do governador. A movimentação diligente dos exércitos de humanos parecia ser suspeita aos olhos dos demônios. O rumor se espalhou no mundo dos deles. Era um rumor misturado com dúvidas. Parece que aqueles caras estão querendo atravessar as montanhas e nos invadir. Eles estão dizendo que nós demônios fomos os responsáveis por espalhar a peste negra. Então eu estou preocupado que talvez eles usem isto como razão para juntar um grande exército. Nas ruas, as pessoas não conseguiam diferenciar entre as suspeitas e as certezas. O rumor sem fundamento de que os humanos criaram a peste negra de propósito para nos matar começou a circular. Haviam pessoas que se opuseram dizendo, mas que monte de besteiras. Nós não somos deuses, então como seria possível que as pessoas criassem uma praga? E o tratavam como um rumor falso. Mas, apesar dos humanos não terem criado a peste negra, de qualquer forma, eles ainda acreditavam firmemente que nós demônios havíamos a produzido. Portanto, havia certa verdade ao dizer que nós deveríamos ser cautelosos de agora em diante. De qualquer forma, os humanos precisavam de um alvo para críticas. Eles poderiam brigar com seus vizinhos, mas isto seria inútil. Eles poderiam ficar ressentidos com os deuses, mas isto seria desesperadoramente inútil. Os humanos se agarraram à coisa mais fácil de se criticar, a mais fácil de se culpar, a mais fácil de se ressentir: a raça dos demônios. Já que seus monarcas, os imperadores, e os seus nobres não queriam ser prejudicados, eles passaram toda a responsabilidade para os demônios. De todo modo, ninguém conseguiria responder caso perguntassem o que eles fariam quanto a isso. Isto é algo que os lordes demônio decidirão, não nós, pessoas de classe baixa. Isto era a opinião da maioria. Em um local vazio e sem respostas, as pessoas se juntavam todos os dias e repetiam as mesmas frases. Eu enviei espiões e controlei a movimentação dos rumores. Assim que os rumores sem fundamento e os falsos se juntaram, o conteúdo das palavras já não era mais importante, mas sim o seu volume. Desde muito tempo atrás, os humanos são uma raça de bárbaros insociáveis, então nós deveríamos exterminá-los antes que eles tentem mexer conosco. Essas palavras ressoaram mais altas que todas as outras. As vozes transbordaram do centro da praça para as ruas dos mercados, e de lá para os becos. Até que finalmente as vozes fluíram e encheram o palácio dos lordes demônios. Matem todos os humanos. Os gritos explodiram na sala de conferências. Os lordes demônios se juntaram no palácio do governador de Niflheim e estavam gritando um após o outro. Os lordes demônios de ranking baixo clamavam alto, enquanto os lordes de ranking alto permaneciam em silêncio. Parecia que os lordes demônios de ranking alto estavam esperando as vozes se levantarem naturalmente vindo dos ranks baixos. É inverno agora, então como espera que consigamos organizar um exército? Pode ser difícil para nós no inverno, mas vai ser mais difícil ainda para os humanos que são fracos. É por isso que o inverno é o melhor momento para nós invadirmos. É ainda melhor que os rios vão estar congelados, então não terá nada para bloquear nosso caminho. Todos os nossos soldados vão congelar até a morte antes de conseguirem atravessar as montanhas. Nossos guerreiros são corajosos, então eles não cairão frente a algo como o vento do inverno. Isso mesmo. Ah, olha só isso. Parece que na facção das planícies, é uma moeda aprender a latir como cachorro antes de aprender a pensar. Eu não tenho muita certeza disto. Mas eu sei bem como espancar um filho da puta mal educado como se ele fosse um cachorro. Fiquem quietos aí. Ainda não havia lógica nas vozes. Se nós fôssemos para a guerra, então onde e quando nós iríamos? Se nós não fôssemos para a guerra, então por que motivo nós não iríamos? O que nós vamos fazer quanto às provisões? O que nós vamos fazer quanto aos fundos militares? As vozes eram obscurecidas como se estivessem enterradas sob a fumaça.
Só depois que os Lordes Demônios de Ramp Baixo discutiram por bastante tempo, as vozes começaram a se empilhar parte a parte até que finalmente formaram torres estruturadas nas perguntas quem, onde, quando, por quê, como. E por fim, após a construção das torres, as palavras se tornaram coerentes. Os líderes de cada facção pareciam querer discutir estando em cima destas estruturas, onde estavam livres da fumaça.